Apocalipse ou Guiliarna, capítulo 3. Educare. Para entender os significados de 7 igrejas e anjo, é imprescindível colar desde o grau 300, o 301, para entender Apocalipse 1 e 2, porque não só a Bíblia é holística, mas como tudo é, não é? Não tem como você entender nada sem o todo. É um compêndio, uma compilação. Isolar alguma coisa é de uma tolice tão grande porque você está espalhando confusão. Está se confundindo e espalhando confusão para as pessoas. Quem não colar desde o grau 300 e melhor ainda desde o 146 para ver toda a Bíblia, não vai entender o Apocalipse. Lembrem-se que o anjo é responsável da carta. Você pode escrever isso? Bem-vinda, Diana. Você pode escrever isso mais uma vez, nesse grau, para ficar fixado. Escreva aí. O anjo não é responsável da igreja. O anjo é responsável da carta. Escreva. O anjo não é responsável da igreja. O anjo é responsável da carta. Esse é o grande erro. Anjo é mensageiro. Anjo é correio. Anjo é o arauto. Anjo não é líder. As 7 igrejas são 7 congregações, ajuntamentos literais da Ásia, mas que simbolizam a história da igreja. E começa por Éfeso, porque Éfeso é a capital. Simbolizam a história da igreja e a forma com que o Criador vê e julgará nosso caráter. Representa como que ele enxerga e como que se dará, olha que importância isso, o processo do grande dia que chamamos reino, enquanto os que descansam reinam e governam, porque os mortos serão chamados diante do grande trono, no centro de Jerusalém, pessoa a pessoa, para o julgamento. Nós veremos isso ao decorrer de todo o Apocalipse. Eu já ensinei vocês desde o grau 146. Se você não cola desde o 146, você não entende. E aquilo que não se entende, não se segue. Os teólogos vão dizer que Sardes representa a reforma protestante, mas isso é um erro, como já refutamos. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Então, pasmem, que a 5ª igreja, que é Sardes, segundo os teólogos, é a reforma protestante. E aí você vai ver que não tem nenhuma coerência. Eu até falei sobre Pérgamo, vocês viram. Eu até falei sobre o cristianismo, que é a extensão do judaísmo de Constantino, mas tudo dentro dos seus limites. Então, Jesus Cristo continua revelando a Yohanan, começando aqui, a 5ª carta ao 5º candelabro. Ao mensageiro de luz, responsável de entregar a mensagem da verdade aos que estão na cidade de Sardes, escreva: esta é a mensagem daquele que tem os 7 espíritos, que são, isto é, todos os seus espíritos, 72, a plenitude, assim que se dá a sua onipresença, não é? As 7 estrelas e os 7 anjos, os 72, como nós vimos em todos os graus. Eu queria que você escrevesse aí, para começar, com Revelare, o livro dos Revelares, escreva assim, ó. A onipresença do Criador se dá através dos seus espíritos, o Deus Elohim. Como é que Deus é onipresente?
Você sabia que teólogos como Dake chegaram a dizer que Deus, na verdade, é onipresente porque os anjos dão informação para ele via Wi-Fi? Entenda. O digital é o espiritual, não é? Passam esses dados imediatamente em alta velocidade para ele, e como existe um anjo em cada região, esse anjo passa informação como uma câmera instalada em vários cômodos de uma casa, passa informação em tempo real e o Criador fica sabendo de tudo. Por isso que ele é onipresente. Quem entendeu? Mas na verdade não é assim. Dake e outros teólogos estavam começando a chegar na raiz da questão. Mas vocês que são ex têm uma oportunidade imensa. Eu não sei se vocês valorizam o professor Haeckel e a filosofia ex. Só sábio para valorizar um diamante, não é? Não se joga pérolas aos. Esses teólogos dizem isso. Acontece que, na verdade, eles chegaram perto, porque Deus é um, no sentido de único. É o único Criador, é a existência de todas as coisas. Mas ele se manifesta, ele é, ele age, ele existe através de 7 espíritos. E 7 significa o quê? Quem sabe? Vocês entenderam então? Vocês entenderam que o Criador, ele está em tudo, porque tudo é ele, tudo vem dele? Onde é que fica o Jardim do Éden? Não é aqui? Quem chega aqui pela primeira vez sem conhecer Haeckel, julga, solta seu veneno, desliga com ódio, mas daqui a um tempo vai ficar doendo lá dentro. E daqui a alguns meses, alguns anos, você vai dizer, não é que ele tem razão, mas que coisa. Não gostava dele, mas ele está certo. O que ele fala tem coerência. Então as sefirotes, áions, emanações e tantas outros termos que nós usamos para falar a mesma coisa, não é? Revelare. Veja que Jesus Cristo tem os 7 espíritos do Criador, isto é, todos os espíritos, todo o controle, ele é o Criador. É isso que nós vimos em Colossenses capítulo 1 e Colossenses capítulo 2. Quem lembra? Paulo falando sobre a plenitude divina. O que que os teólogos não sabiam é que anjos não têm asas, ou mesmo que eles acreditem que anjos sejam manifestações de seres diferentes, especiais, mas esses seres não têm vida própria, esses seres não são seres que foram feitos e criados para terem vida própria. Veja que a teologia tem uma matéria chamada angelologia, que eles ensinam, eu já falei isso em graus para vocês, lá em angelologia, eles ensinam que os anjos foram criados, mas eles não têm livre-arbítrio. Escreva aí. Segundo os teólogos em angelologia, os anjos não têm livre-arbítrio. Aí se pergunta, tá aí, como é que fica a mentira de Lúcifer dos anjos que escolheram trair Deus bem no céu, no meio do café com Jeová? Naquele café eles foram traindo, e fofoca no céu, e de repente a terça parte caiu. Aí ele diz, não, é que aqueles lá tinham livre-arbítrio. Mas a maior parte dos anjos não tem livre-arbítrio. Quem está entendendo? Por isso que eu queria muito o Café X. Por isso que eu peço doações para fazer o Café X. Porque eu queria ver o rostinho de vocês agora. Eu queria ver a reação para ver se as pessoas entenderam. As coisas que eu falo são difíceis. Então, segundo eles, o anjo não tem livre-arbítrio. Olha só que furo! Que furo da teologia!
Eles não estão entendendo que eles estão indo e não conseguem chegar lá. Sim, porque na verdade os anjos são manifestações, epifanias ou angelofanias do próprio Criador. Entenderam? Aí depois vem uma outra ala de teólogos. Deus ele é onipresente através dos anjos que passam informações. Não, meu querido. A verdade é que são os Espíritos de Deus. Explica para mim, você aí crítico, quais são os 7 Espíritos de Deus? Entenderam? Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Então tudo está na mão de Jesus, não tá? Os 7 Espíritos do Criador. Como é que esse filho, que é um Deus menor com um trono menor, tem todos os Espíritos e todo o controle nas suas mãos? Pensa bem. Será que é um trono menor? Conheço o seu caráter. Na sua Bíblia está obras. Vocês têm fama de estarem vivos, mas estão mortos. Caríssimo Alexandre, os filhos de Deus são os próprios anjos, as próprias emanações, são só nomes da mesma coisa. Eu preciso de muito silêncio de vocês, que vocês escrevam só. Apocalipse é assim. Menor especulação possível. Silêncio. Só escreva aquilo que edifica. Quem lembra, olha que lindo, que Esmirna dizia, sou pobre, e o Criador disse, para mim você é rica. Agora vai acontecer a dualidade com Laodiceia. A fama, quando diz fama aqui, é porque ela se acha uma igreja viva. Escreva aí. Laodiceia e Sardes se acham vivas, ricas. Sardes aqui se acha uma igreja viva. Nós somos ricos. Deus sempre contra o adversário, isto é, contra o ego. O que é que o ego diz? O veredito de Deus é dual, é o contrário. Olha isso aqui. Vocês têm fama, vocês dizem que são ricos, mas são mortos para mim. Você conhece algum movimento por aí que diz que está avivado, que está vivo? Ai daqueles que dizem que são vivos. Abram os olhos e cuidem do pouco que ainda realmente está vivo entre vocês. Suas obras são imperfeitas aos olhos do Criador. Não se esqueçam do que vocês aprenderam, obedeçam e arrependam-se, metanoia. Apenas para os distraídos, está aí na tua Bíblia. Minha volta será como um ladrão. Aqui Jesus confirma o ensino que nós damos no original, que quase ninguém entende. Jesus não sabe o dia e nem a hora. Se Jesus não soubesse, Jesus não era onisciente e não era Deus. Vai ver o original lá para você ver o que significa, o que o texto quis dizer. Então, quem é a pessoa que vai ter ele como um ladrão? Só o distraído. Escreva aí. Só quem está distraído, que são aquelas 3 classes dos dias de Noé, zombadores, distraídos, trabalhadores. Só os distraídos, só para eles que o Criador vem como um ladrão. Se continuarem distraídos, vocês não saberão a que hora eu virei para julgar vocês. Ainda existe no ajuntamento de Sardes alguns, poucos, que não sujaram suas vestes, isto é, não contaminaram seu corpo material.
material. Não usaram a matéria para o uau. Estes andarão comigo vestidos de branco, pois merecem. É ao que vencer, não tem predestinação fatalista. Uma vez salvo, para sempre salvo, sim, desde que você seja um vencedor. Atemporalmente, o Criador sabe por sua presença quem são os vencedores. Isso quer dizer, terão um novo corpo imaterial perfeito. É importante deixar claro isso aqui na Bíblia Original Codex, porque muitos por aí vão achar que novas vestes é literal. E assim como tudo que nós vimos aqui, é linguagem metafórica, linguagem de criança para vocês entenderem. Como quando alguém usa metáforas para falar com criança que não tem malícia. Quem entendeu? Então, quais são essas vestes brancas? Está falando só do corpo imaterial, porque o corpo imaterial é branco, não é a cor. Significa que é perfeito. Não tem mais dualidade. Não é mais um corpo sujeito à dualidade. Por exemplo, a consciência não é mais dicotomizada. Aqui não tem mais a árvore da morte e da vida. Quem entendeu? Por ser um corpo que vai unificar e acabar, encerrar com a dualidade, por ser um corpo assim, o Criador está dizendo para nós que é como se fossem vestes brancas. Entenderam isso? Todos os vencedores estarão vestidos de branco. Todos terão um novo corpo imaterial e perfeito. Iluminare. Essa expressão está em 2 livros antigos dos judeus. O foco do Apocalipse é para quem? No livro Ascensão de Isaías 9:9 e no livro 2 Baruque 51:5, os judeus conhecem, provando mais uma vez que a linguagem é para os judeus, o foco é para os judeus. Embora indiretamente estejamos incluídos por sermos extensão dos judeus ou do judaísmo. Veja bem a diferença. Ser extensão dos judeus, todos nós somos filhos de Abraão, mas do judaísmo. O sufixo ismo é o mesmo que ite, de inflamação. Só o cristianismo e o sistema religioso o são. Então veja bem, olha a diferença. A Igreja Católica e a Igreja Evangélica são extensão do judaísmo. Extensão dos judeus, todos nós somos. O livro aqui citado, por Jesus Cristo, a Ascensão de Isaías, que nenhuma Bíblia tem ele, prova os 7 céus. Quem lembra do meu vídeo grau, se alguém puder colar aí, septocamada do espelho, septocamadas do espelho. Quem lembra dos 3 templos em 7.000 anos, esses vídeos todos importantes meus antes do grau 146, 7 camadas imateriais, como revelamos nos graus, que fala de 4ª dimensão, que fala da teoria das cordas, tudo isso corrobora em vídeos que nós falamos e que estão nesse livro Ascensão de Isaías, e que é Jesus Cristo quem está citando trechos desse livro para João. Por quê? Porque é uma literatura que os judeus conhecem. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Os seus nomes jamais serão apagados do livro da vida. Jamais. Estarão todos
Está dando erro aqui no programa. No programa de Data Show. Um momento. Para vocês verem aqui o que está acontecendo. Vejam ao vivo, depois no gravado eu edito essa parte. Eu vou cortar a partir da parte que vocês estão vendo. Aqui. 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 Vamos ver se vai agora. Os seus nomes jamais serão apagados do livro da vida. Estarão todos diante da existência. Escreva aí. O Pai é uma grande luz. O Criador é a existência. Escreva. Estarão todos diante da existência de uma grande luz e verão apenas a mim. Por quê? Porque ele acabou de dizer nos capítulos anteriores, João escreveu isso inclusive em suas epístolas, que ninguém pode ver o Criador. Por isso que ninguém vai através. Não vai se não for através de Jesus. Na concepção trinitária, vai. Mas a Bíblia diz vem. Porque o Pai está em Jesus. O Criador está em Jesus. Jesus é Emanuel, é o Criador homem, feito filho. Então preste atenção. Estarão todos diante da existência, isto é, de uma grande luz, grande glória, e verão apenas a mim. Quer ver o Criador? Ele é espírito, não tem como vê-lo. Só através da carne. E como é que Deus encarnou? Deus encarnou em um homem, Jesus Cristo, a manifestação do Criador visível. E diante de todas as emanações divinas, eu confirmarei seus nomes como os vencedores do mundo. Todos os que podem ouvir, ouçam o que diz o Espírito através do mensageiro a todos os ajuntamentos. Iluminare. Esse livro, assim como a estrela da manhã, a espada, o maná e quase tudo por aqui, são metáforas para representar nossa vida eterna, por favor. Não existe nenhum livro físico, como diz o arminianismo, ou de outro tipo material, espiritual, onde fica se escrevendo o nome de quem vai para a igreja e apaga quando desvia da igreja e se reconcilia e escreve de novo. Não tem coroa e cada alma que você ganha, ganha uma pedrinha na coroa. Quem está entendendo? Não tem. Assim como não tem um trono maior do Pai e ao lado um trono menor do Filho, vocês já vão ver no finalzinho aí do Apocalipse 3. Não existe nenhum livro físico ou de outro tipo material. Nós temos revelado em graus de quântica que toda a quântica, todos os hologramas, todo o sistema de informação de informática, eu tenho vários vídeos sobre isso. Todo código-fonte, todo mundo digital são o mesmo cosmos, mundo espiritual, ou seja, todo digital é prefigura do cosmos imaterial. Agora, nos próximos 10 anos, escreva aí, de 2020 a 2030, como foi dito em Davos, teremos a quarta revolução industrial dos 100 anos em 10, numa década onde nos últimos anos vocês entenderão através da tecnologia, do avanço da ciência, muito bem o que queremos dizer quando ensinamos e vaticinamos sobre o cosmos imaterial. O que é isso? O que é isso?
Muita atenção. Por que a Escritura diz, olha, rios de cristal, nós vamos ver aqui no Apocalipse. Ruas de ouro, por quê? Mesma questão de tudo aqui, estrela da manhã, maná, espada, tudo metafórico, livro, árvore da vida, metafórico. Muito bem? Mas espera aí. Quem aí é formado em sistema de informação? Quem aí sabe mexer com códigos Java, HTML5? Tem alguém aí, Flash? Tem alguém que sabe desenvolver sites, linguagem de códigos, que é um novo idioma com caracteres? Ora, eu digo, delta, tudo é feito de tempo, espaço e matéria. O tempo, passado, presente e futuro. A matéria, elétron, próton e nêutron. O espaço, comprimento, largura e altura. E dentro de cada um, nós temos lá o elétron, 3 quarks. Mas o que é elétron? Elétron é só o nome dado pelo homem. E o que é quark? Quark é só o nome dado pelo homem. Não é quark aquilo. É só metáfora. Até o próprio nome é metáfora. Quem está entendendo? O nome só tem um significado, só para você lembrar aquilo, para remeter aquilo. Aquela coisa, pois é, também não é coisa, porque coisa também é um nome dado pelo homem. A verdade é que a gente não vive sem a linguagem, sem a metáfora. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar no fato de que... Vocês podem fazer silêncio, por favor? Eu quero chegar que... Olha esse revelare. Sabe como é que vai ser o reino? Um mundo imaterial com nova matéria, um novo mundo? É um mundo onde tudo será possível. Quem conhece aí aqueles desenhos, aqueles filmes de Hollywood, da Disney, onde como se fosse um engenheiro de software que ele vai lá e muda um código e coloca lá #000, enter, aparece preto. #FFF, der um enter, apareceu branco. Nós vamos estar num novo mundo onde tudo será possível. As coisas não serão mais fixas. As cores existirão como nós quisermos. Os formatos serão como nós quisermos. Como quando alguém tem uma pulseira de um holograma, de uma projeção, e vai criando, como um engenheiro que usa um AutoCAD, um software, e vai criando conforme ele quiser. Esse é o mundo digital espiritual, onde tudo é possível e como deuses Elohims, nós seremos seres inteligentíssimos e capazes, Oni, Delta Oni, capazes de escolhermos as cores do que quisermos vermos, as formas. Tudo será possível. Por isso que estar lá, diz Paulo, no Delta Céu, é impossível descrever. Quem entendeu? Ah, vocês nunca ouviram isso. No cosmos imaterial, é como ver algo que não existe. Visões, hologramas, tudo será possível, como quase tudo é possível no campo quântico e digital. Não vai ter um formato fixo. Quem entendeu? Não vai ter um formato fixo. Olha, ali tem uma grama verdejante. Depois vem árvores, depois vem um riacho. Essa metáfora do livro é apenas para comprovar o quão firme e certa é essa promessa de que se vencermos, nunca mais morreremos.
Nós não estaremos mais limitados à matéria, você entende? E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. A sexta carta ao sexto candelabro. Ao mensageiro de luz, responsável de entregar a mensagem da verdade aos que estão na cidade de Filadélfia, sexto candelabro, escreva. Esta é a mensagem daquele que é a perfeição e a verdade. Sempre ele vai dando mais características, mais atributos ao prólogo. Aquele que tem a chave de Davi. E aqui Jesus está se referindo à passagem de Isaías 22, 22. A casa de Davi representa o meu reino. E Jesus Cristo está se referindo ao Salmo 122, 5. O que eu abrir, ninguém pode fechar, e o que eu fechar, ninguém pode abrir. Olha a dualidade. Revelare. Esta chave de Davi é o mesmo significado do seu nome, como revelamos nos graus. DVD, Dalet, Vav, Dalet. O símbolo, o 666, o 777, a senha, o selo, o anel. O Maguen Davi, a chave de Davi e Salomão, o delta ou Dalet, tanto faz se grego ou se hebraico para cima, ou delta ou Dalet para baixo. Veja a dualidade, abrir e fechar. Fechar e abrir. E antes que Jesus Cristo continue, você pode colocar um hexagrama aí no seu caderno. Fechar. Fechar, 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 fechar. Abrir. Efatá. Quem lembra de efatá? Abrir. Fechar. Hexagrama. Eu não sei se você sabe, mas o hexagrama vem do nome de Davi. Dalet, Vav, Dalet. DVD. Nós ensinamos isso em tantos vídeos. Abrir e fechar, fechar e abrir. Jesus só abre portas? Ou Jesus fecha portas? Escreva para mim aí. Deus só abre portas? Ou Deus pode fechar, apagar, destruir, matar, aniquilar? Está mais do que claro. Ele tem a chave de Davi, entendeu? Jesus Cristo continua. Conheço o seu caráter. Com a chave de Davi, eu abri para vocês uma porta. Quem lembra que ele é a porta? João 10. Dalet, que significa a letra Dalet. Olha a coincidência. A chave de Davi não é feita com 2 Dalets. A chave de Davi não é feita com 2 deltas. Pois é, ele é a porta. E no pictograma Dalet significa exatamente porta. Ele é o Dalet, a porta de saída. Olha que lindo. Que ninguém pode fechar. Eu sei que vocês têm pouco poder e dinheiro. Olha o original. Mas mesmo assim permaneceram na verdade e nunca negaram o meu nome. Revelare. Apenas Esmirna e Filadélfia não receberam críticas, condenações. E veja, as duas únicas escolas que não receberam críticas e condenações, Esmirna e Filadélfia, elas eram desmaterializadas. Sabe o que é que Esmirna e Filadélfia têm em comum? É que elas eram desmaterializadas. E ser desmaterializado é o mesmo que ser espiritual. Elas eram desprovidas de ego e matéria. Eram pequenas e frágeis diante do sistema poderoso.
e de todas as 7 igrejas, são os únicos 2 ajuntamentos antisistemas na contramão, no caminho estreito, na contraposição, na metanoia. Como já revelamos nos graus 300 e 301, Filadélfia faz bifurcação com Laodiceia. Filadélfia é dualidade de Laodiceia, uma dualidade nos últimos ajuntamentos. Na última era da igreja temos o sistema religioso rico e poderoso dominado por judeus e cristãos falsos, e em contraposição a esses sistemas estão os cristãos e judeus verdadeiros pobres e sem poder, perseguidos e desprezados pelos senhores deste mundo. Nós acabamos de ter um vazamento em Minas Gerais de lama. Centenas de pessoas mortas, sim ou não? Mais um. E eu pergunto a vocês, quem é o dono da Vale do Rio Doce? Segundo Enéas, com base numa revista internacional, Nielsen, o dono da Vale do Rio Doce é um judeu chamado George Soros. Os judeus são donos de tudo. Quem viu que eu postei no Instagram do X, um avião que chegou com os judeus nessa parceria do governo com o Bolsonaro, com a maior tecnologia da Terra, tudo de tecnologia eles são melhores. De onde vem tanta inteligência? Tanto domínio? O ajuntamento que estiver no poder revela que é Laodiceia. E o ajuntamento que for perseguido pelo poder revela que é Filadélfia. Quem persegue é Laodiceia e quem é perseguido é Filadélfia. Você pode escrever isso. Aí, tudo que se encontra na Bíblia de falso mestre, falso pastor, tudo que se encontrar na Bíblia de apostasia, de falsos ensinos, falsas doutrinas, do que for, é o Áquil. Vocês já viram? Eu soube nas reuniões que eu fui agora que uma pastora da Quadrangular de Santa Catarina disse: não assista a ele porque ele é o diabo. Lá em Brasília, os pastores estão dizendo: não assista a ele porque ele é satanista. Aqui no Rio Grande do Sul, os pastores estão dizendo: não assista a ele porque ele é do mal. Eles não sabem como vacinar o povo. Eles estão preparados para vacinar o povo contra a Testemunha de Jeová, contra a Mórmon, contra a Unicista, mas contra a Áquil, contra a filosofia X. O que é isso? Nós temos que conhecer isso aí para saber vacinar isso aí. Como é que vamos vacinar o gado? O que eu ensino, meus queridos, é capaz de destruir o sistema. E agora, no meio desse vídeo, que eu não tenho pressa de acabar, porque o importante é fazer o Apocalipse bem feito, eu vou subdividir a partir daqui para um grande revelare. Quem está preparado aí? Olha só o que eu vou falar que vocês não sabiam. Eu postei esses dias no nosso Instagram que o professor Adalto, eu não sei se ele é maçom, se ele aprendeu isso com a maçonaria, no esoterismo, onde é que ele aprendeu, porque pouca gente sabe o que o X ensina. O professor Adalto esteve no programa Vejam Só, aquele programa do teólogo Heber Cocarelli, da RIT TV, da Igreja da Graça, do R.A. Soares, que ia me chamar um dia para um debate sobre desigrejados, entraram em contato comigo, estava tudo certo, e na última hora chamaram Rubens. E que bom que chamaram Rubens, porque era sobre os desigrejados. Eu não sou desigrejado. Nós nos reunimos, nós temos escolas pelo Brasil e pelo mundo. Eu não tinha como representá-los. Esse programa levou o professor Adalto, e eu publiquei lá. Aí o professor Adalto disse assim: tudo é feito por delta. Tempo, espaço e matéria. Ele foi explicando. Aí,
O teólogo Heber Cocarelli disse assim: o que, professor? Eu nunca vi isso em toda a minha vida, tantos anos de teologia. Você está me assustando, eu estou com medo, professor. O que você está falando, professor? Que coisa mais linda, tudo é feito de deltas, de pirâmides. Pirâmides e pirâmides, que coisa linda. Aí eu escrevi lá na descrição para vocês. Prova para vocês verem mais uma vez que a teologia não sabe nada. Quer desconhecer Deus? Faça teologia. Quem está entendendo? Prova de que eles não sabem nada. Porque o teólogo não sabe nem o que é delta, Dalet, não sabe nem da trigonometria, não sabe nem sobre as pirâmides, nem elétron, nem próton, nem nêutron, 666, 777, Dalet, Vav, Dalet. Ele não sabe. Aí quando o Áquil fala de delta, Dalet, que o Áquil usa esse anel aqui, que o Áquil é? Beuzebu, satanista, demônio, herege. Herege. Quem está entendendo? Mas como o outro lá do sistema falou, aí é verdade. Escutem, e não é que o pastor, entre aspas, Silas Malafaia, não pegou esse vídeo do professor Adalto, não foi lá e não colocou no canal dele oficial e disse assim: que grande sabedoria deste homem, que sabedoria inestimável, inefável. Pastor Silas Malafaia, um dos maiores e mais respeitados aqui do Brasil, que é réu no processo de desvio de milhões na Marcha para Jesus de 2012 do Gospelão, ele colocou lá como grande sabedoria, porque tudo é feito de delta, dalet e pirâmide no canal dele, que é tudo que o Áquil ensina e que a teologia não ensina, nem escola sabática, nem escola dominical, nem teologia básica, nem médio, nem avançada, nem faculdade, nem seminário, nem culto, nem lugar nenhum. Ninguém ensina, só o Áquil ensina. Aí ele colocou no canal dele. Aí eu pergunto para os milhões que gostam do pastor Malafaia e não gostam do Áquil, que o Áquil é satanista e herege. Pergunta lá se é heresia. Ué! Agora vamos fazer uma votação, um escrutínio. Letra A. Eles realmente não sabiam, estão sabendo agora sobre delta, dalet, tudo que o Áquil ensina. Eles estão sabendo agora, eles eram ignorantes. E letra B, eles já sabiam e não querem falar. Vote aí. Laodiceia e Filadélfia. Filadélfia tem a porta de saída, o exit, o Dalet. Lembra da porta do filme Show de Truman? É o ex, isso que significa ex, saída, para fora. Mesma coisa que igreja. O Dalet, ela está aberta para ser nossa saída. Jesus é nossa saída, lembra? Jesus é a saída. Nossa música. E o sistema jamais vai conseguir fechar. O sistema judaico-cristão, as portas desse inferno chamado sistema judaico-cristão, as portas desse inferno jamais prevalecerão contra os cristãos verdadeiros. Jamais. Jamais. Jesus Cristo continua revelando a Ioana. Vocês verão o que vou fazer com os que são judeus biologicamente, mas para mim são sinagoga do mal. Escreva aí, sinagoga do mal.
Eu farei que esses ajuntamentos judaico-cristãos do mal se prostrem aos seus pés. Olha que promessa. O sistema religioso e político dos judeus reconhecerá que eu amo vocês. Quem aí está prestando atenção que o Criador está dizendo que o sistema religioso judaico-cristão não vai conseguir nos destruir? Eles podem dominar as pessoas como ratos de laboratório, mas existe um povo, Filadélfia, nessa última geração da terra, que não vão ser manipulados, alienados e destruídos por eles, porque eles são como Esmirna e Filadélfia, antissistema. Revelare. Veja o foco nos judeus. Quando o Criador chama o ajuntamento de sinagoga, pela segunda vez nas cartas, é como quando ele chamava Israel de Jacó, usurpador enganador, quando ele está irado. É o mesmo que chamar igrejas ditas cristãs de sinagogas. Ou seja, deveriam ser cristãs, mas são sinagogas. O que é que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo um trocadilho de propósito. Por que você acha que Jesus, ao invés de chamar de igreja, ao invés de chamar de eclésia, de ajuntamento, de congregação, congregação que é uma palavra mais antiga que igreja. Igreja veio só depois. Nos dias de Jesus não existia a palavra igreja. Sabia? Nós já revelamos isso. Não existia a palavra igreja. Congregação. Por que ele não usou congregação? Por que ele chamou propositadamente de sinagoga? Ele chamou de sinagoga porque ele está querendo dizer que eles não saíram da mentira, do engano de Jacó. Não saíram do judaísmo que ele veio destruir em carne. Em 3 dias eu destruirei o templo. Ele destruiu o judaísmo. Então, quando ele chama de sinagoga, ele faz isso de propósito para as pessoas verem como eles ainda estão no judaísmo. Está entendendo? Não são igrejas cristãs, não são ajuntamentos da graça, mas da desgraça. Escreva aí dualidade, graça e desgraça. Você não sabe o que é des? O que tem de gente involuída, né? Aqui já no começo, olharam o título, não fala desgraça. Desgraça é uma palavra muito pesada. Pesada para você, como corno, por exemplo. Quem lembra do vídeo corno? Está na Bíblia, está na Bíblia. Prostituta. Israel é prostituta. Não sou eu quem fala. Eu só falo a verdade. Você não sabe o que é desgraça, não? Você não conhece etimologia? Não conhece dicionário? Des, prefixo de dualidade. Assim como anti. Chamar o anticristo de descristo seria a mesma coisa. Dessistematizando, desteologizando, desmistificando. Quem lembra? Pois é. Desgraça. Ah, mas é muito forte. É Jesus quem está falando, não sou eu. E do episódio do corno? Foi Jesus quem foi traído 2 vezes por Israel e pela igreja. Você não sabe? Você nunca leu o livro de Oséias? Você nunca leu os capítulos de Jeremias chamando Israel de prostituta? Por favor. Não são igrejas cristãs, não são ajuntamentos da graça, mas da desgraça. São ajuntamentos da lei. Escreva aí. São ajuntamentos da lei. Ajuntamentos com rituais, casa de rituais, clero, ego, legalismo e materialismo. Esses ajuntamentos são sinagogas do mal para o Criador, pois ele veio destruir o judaísmo, como vimos desde o grau 146 aqui na Bíblia Original Codex.
Aqui, como já revelamos, não está em foco os askenazes. Não é questão de sefardim, de edomita, mas sim todos que se dizem judeus por ego. A questão aqui é ego. Mas não reconheceram Cristo como Messias, e se reconheceram, nunca entenderam a graça, vivem num puxadinho, uma extensão do judaísmo, uma sinagoga, e vivem como diabos, dominando o templo santo, a Bíblia santa e a cidade santa, como vimos em Mateus 4 e Lucas 4 na tentação de Jesus, e por causa disso também Jesus foi preso no Getsemane. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. É a segunda vez que temos essa citação, essa referência de Jesus à sinagoga de Satanás. E veja que nunca a sinagoga é de Deus. Sinagoga nunca é do bem. É sempre Satanás. Satanás significa inimigo, adversário, opositor, ao contrário de Deus. Então significa que é mal. Sinagoga é sempre do mal. Mais de 400 sinagogas nos dias de Jesus. E foram elas que com seus respectivos rabinos, numa grande multidão, alienaram a multidão para que gritassem: soltem Barrabás. Como vocês de Filadélfia permaneceram na verdade, não cedendo ao sistema, eu também vou permanecer com vocês. Escreva aí, permanecer. Presta atenção. Permanecer. Eu vou permanecer com vocês nos últimos dias de grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro para crivar. Por que vai ter grande tribulação? Qual o objetivo? Por que Deus vai fazer isso? Está aqui, ó, para crivar. Crivou, grande crivo, todos os homens na terra. Para dualidade, para ver quem é quem. Revelare. Denominações legalistas que são verdadeiras sinagogas chegam ao ponto de dizer serem a igreja de Filadélfia. Você vai pegar aí CCB, Deus e Amor, Tabernáculo da Fé e muitas outras. Nós somos a igreja da Bíblia, de Apocalipse 3, Filadélfia. Meu caro, você que está me assistindo, você precisa evoluir. E há esperança para vocês, porque eu tenho visto muita gente saindo. Ainda ontem um casal de Criciúma saiu da Deus e Amor. Gente que saiu do Testemunho de Jeová lá em Biguaçu. Ainda tem esperança para vocês todos. Revelare. E todas as denominações pré-tribulacionistas chegam ao grande erro de usarem esse versículo isolado para provar o arrebatamento. Acontece que o termo guardarei em toda a Bíblia que está aí na tua Bíblia tem outro sentido. Para que você entenda isso aqui pedagogicamente, eu preciso que vocês todos escrevam aí agora. Guardarei ou permanecer. Quase todas as Bíblias está guardarei. E aí isso corrobora para aqueles que isolam textos, os místicos pentecostais, na doutrina do rapto secreto, do arrebatamento secreto, do privilégio de guardar da grande tribulação, sendo que acabou de dizer que ele vai guardar. E não dá. É ali, é passando pela dificuldade como todos passaram. Nunca na história Deus poupou ou livrou algum povo de grande tribulação. Acontece que o termo guardarei em toda a Bíblia tem outro sentido. Veja, por exemplo, o problema nem está na palavra guardarei. Porque olha só, a Bíblia diz assim, guardareis meus mandamentos. Quando fala guardareis meus mandamentos, não está falando de rapto, nem de proteção, nem de privilégio. Guardareis meus mandamentos. Não está falando para tirar, distração. Não. Qual é o sentido de guardar os mandamentos? Então tem que tomar muito cuidado.
mas de cumprir, obedecer, seguir, ser fiel, ser constante até o fim. Por isso é permanecer e não guardarei. Quem entendeu? Que coisa, não? Portanto, o termo original correto colocado aqui na Bíblia Original Codex é permanecer, pois assim como nós permaneceremos constantes na verdade até o fim com o Criador. O Criador, como temos vaticinado, voltará a interferir na grande tribulação. Quantas vezes eu falei isso? E nos protegerá. Eu vou para uma cidadezinha, aí eu vou para o meio do mato, eu vou comprar um sítio, uma chácara, eu vou para as montanhas. Para de conspiração, vou criar um bunker, vou construir. Para com isso, não tem como fugir. O Criador voltará a interferir. Que tipo de fé vocês têm? O Criador voltará a interferir. E nos protegerá da grande destruição. Está aqui, o Apocalipse 3, Filadélfia, que cairá sobre Israel. Não vai cair sobre o mundo, é sobre Israel, mas vai, por consequência, respingar no mundo, sobre todo o mundo. Por quê? Por causa dos 1260 dias finais. Veja que apenas os últimos 3 anos e meio atingirão o mundo todo. Nós veremos em breve, na verdade já vimos em graus anteriores, quando Paulo e Cristo falaram sobre que mundo e terra no original se refere a Israel, o foco é Israel sempre, mas é evidente também que a destruição final, com uma grande guerra mundial, atingirá o mundo inteiro, entre isso sem falar de controle mundial e outras coisas que estarão acontecendo ao mesmo tempo. Qual é a maior prova que o Criador voltará a interferir na grande tribulação? Esse versículo aqui, que é o de Filadélfia? Não. Mas a essência do texto. Olha a essência. Ali diz assim: o grande crivo, a grande tribulação acontecerá no mundo a fim de crivar todos os habitantes da terra. Por que o Criador vai permitir a grande tribulação? Para crivar todos os habitantes da terra. Não é isso? Se é o Criador quem está enviando o grande crivo a fim de saber quem é quem em cada consciência, não é o mesmo que vai dar a proteção? Quando o Criador criou na história a ideia de levar o povo de Israel para Canaã, ele disse: eu vou interferir e vou levar, porque é essa a história que eu quero. Quando ele inventou isso, ele teve essa ideia, o Keter, a coroa. Quem lembra do Keter? Quando ele teve essa ideia e começou a materializar essa ideia, começou a interferir na humanidade, ele livrou ou não livrou Israel? Alguns morreram. Morreram por rebeldia, por murmuração. Muitos de vocês vão morrer na grande tribulação por rebeldia e murmuração. Vocês que não lutam por errado, vocês que não lutam por unidade, os Corás, os Abirão, os Datã, gente que vai dar problema, gente que, eu não me submeto, vão morrer. Aí vocês vão entender o trabalho importantíssimo de estar junto, como escola, unidos. Só quem tiver amando o próximo, isto é, relacionamento que nós falamos lá no início, antes de eu começar esse grau, só quem estiver junto, se amando, se guardando, se protegendo, se ajudando, no acampamento hebreu, quem entendeu? Só quem estiver junto é que vai ser protegido. Você que se isolar, você que não quer relacionamento, não quer escola, não tem que me reunir com cristão nenhum, eu sigo o meu caminho sozinho, você vai morrer. Olha para os dias de Moisés e veja o que é que vai acontecer de novo. Só você olhar lá nos dias de Moisés. Quem é que morreu naqueles dias? E quem é que chegou em Canaã? Quem entendeu? Então o Criador voltará a interferir. É claro, ele criou o crivo, ele cria tudo perfeito. Ele já dá o escape, a solução, a saída. Se ele cria a prisão, ele cria também a porta de saída. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan.
Voltarei logo depois da grande tribulação. Olha só, que promessa gloriosa. Aqui tem que tomar muito cuidado, porque alguém vai dizer assim, voltarei em breve. Não, é voltarei. Esse breve ali está relacionado ao que ele acabou de dizer. Olha o problema da separação de versículos e capítulos. É o que ele acabou de dizer. O que é que ele acabou de dizer? Logo depois da grande tribulação. Breve, esse breve não é a partir de quando foi escrito. Esse breve também não é para os nossos dias agora, breve, amanhã. Não, é breve em relação aos dias da grande tribulação. Isto é, logo depois da grande aflição do grande crivo, voltarei em breve. Quem entendeu? Quando começar a grande tribulação, não são 1260 dias, 3 anos e meio, tempo metade de um tempo, 42 meses? Não são? Então, vocês não acham que é breve 3 anos e meio? Escreva para mim, diga para você. É ou não é breve? Então, muita gente canta por aí, adventista, assembleia e tudo. Breve virá, e nunca vem, vai voltar, e está voltando, voltará em breve, voltará e nunca volta. E aí fica banalizando, desvalorizando, porque não sabem ensinar, não conhecem a verdade. Quando fala breve voltará, é logo depois dos 1260 dias. Não é breve virá a partir do texto. Imagina João escrevendo breve virá daqui a 2000 anos. Imagina o Akel falando hoje aqui em janeiro de 2019. Breve virá e acontece em 2030, 33, 29. Tudo tem coerência. Quando fala breve virá, é breve virá, breve virei. Porque ele está falando logo depois daqueles dias. Então escreva aí. Ele virá em breve, logo depois daqueles dias. 1260 dias de grande tribulação. Por isso que é em breve. Desde que começar o primeiro dia com Moisés e Elias que não chove mais sobre Israel, não é no mundo que não vai chover, é em Israel. Quando não chover mais em Israel, quando não chover mais, Moisés e Elias estão lá. O Messias judeu se revela. O pacto de paz é feito. Aí breve virá, isto é, breve virá 1260 dias depois. Entenderam? Voltarei logo depois da grande tribulação. Portanto, continuem na verdade e no amor, para que ninguém tome a vossa recompensa, pagamento, galardão, coroa. Na tua Bíblia diz coroa, porque coroa representa isso. Representa troféu, representa medalha, representa a linha final. Nós estamos numa maratona, numa corrida. Quando chegarmos no final como atletas, nós temos que receber nossa recompensa nesse campeonato. O mundo é um campeonato. O mundo é um torneio. O mundo é uma copa. O mundo é uma competição. O mundo é um crivo. E no final tem coroa. Você entendeu? É tudo que nós ensinamos quando nós falamos a palavra crivo, 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 crivo. Todos que vencerem serão colunas imateriais no templo imaterial do Criador. Vocês estarão ali para sempre. Revelare. Lamentavelmente, cristãos e judeus chegam ao cúmulo de citar esse texto isolado para defender o templo. Acreditam nisso? Vocês serão colunas do templo do meu Deus. Não entende a linguagem metafórica. Pasmem que tem gente que acha que entende de escatologia aí na adventista, em desigrejado, igrejado, para cá e para lá, dizendo assim, olha, vai ter mais um templo no reino.
No milênio vai haver um templo em Jerusalém. Não tem templo, isso aqui é metafórico. O templo aqui é metafórico, é imaterial, é para representar assim como o maná, a estrela da manhã, a espada, a árvore da vida, o trono e todos os outros símbolos. A metáfora só prova a estabilidade. O que está sendo falado aqui? Estabilidade. A firmeza, a segurança como uma coluna forte, firme que podemos ter com relação à promessa da vida eterna. É a estabilidade, é a firmeza. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Assim como nas colunas dos templos antigos haviam gravações, olha isso, com os nomes das divindades adoradas. Eu escreverei, só judeu entende isso, se você está entendendo agora, em cada um de vocês o nome do Criador e o nome da nova cidade do Criador, a Nova Jerusalém. E pasmem, que vai ter denominação que nem a Assembleia de Deus que vai dizer assim que o círculo de oração, que é a união feminina, como chamam em outras denominações, são a coluna da igreja. Tem até grupos com o nome coluna da igreja. E eles acham que a igreja é o templo. Essa irmã aqui, ela é coluna de oração. Como é triste. Como é triste, eles vivem uma fantasia. Tira eles da fantasia. Escreverei também o meu novo nome. Vocês saberão o novo significado do Criador, porque nome é significado, escreva aí, nome é significado, é etimologia, não é morfologia. E do novo mundo para vocês. Aí vem todos os desigrejados adeptos de Yahushua, Iraúshua, Yeshua, Yashua e Yoshua. Tem que falar o nome certo, porque nome não se translitera, mas não seja tolo, da onde que nome não se translitera. Escuta, nome é significado, é etimologia, é morfologia. O que tem de gente caindo em dogmas criados pelos judeus para confundir vocês, para que vocês sejam presos por eles. Eles amam prender pessoas. Judeus, sempre criando suas presas, suas armadilhas. Escreverei também o meu novo nome. Nome é significado. Vocês saberão o novo significado do Criador, que é título. Título também é significado de um nome e do novo mundo para vocês. A nova Jerusalém, diz Jesus, descerá da imaterialidade para o reino, no centro da terra, e será a sede do governo mundial de Jesus Cristo, a capital do novo mundo imaterial. A nova Jerusalém. A nova Jerusalém vai descer dos céus, já está preparada. Não vai descer, não tem nenhuma cidade, nenhum lugar preparada, física. Aí os anjos foram lá, o Criador fez a planta, e aí fez o edifício. Aí vai lá o pastor nigeriano, morreu 3 dias, Daniel Ikechukwu, ele viu os edifícios. E aí morre a pastora Ionara, e vai para o inferno 15 vezes, ela já tem até existe o Green Card, ela já tem o Hell Card, o cartão de fidelidade do inferno. Toda vez ela está lá, 15 vezes ela vai para o inferno e vai para o céu. Aí ela vê os edifícios que já estão todos preparados, as casas, as mansões. Aí ninguém sabe mais se é quarto, se é mansão ou se é edifício, porque no original o termo às vezes é quarto, às vezes é mansão e às vezes é edifício. Eles não entendem que é metáfora.
Nenhuma cidade está lá em cima descendo. O Espírito Santo também não desceu, porque ele é onipresente, como é que ele vai descer? Não tem espaço lá, não existe espaço na imatéria. Quando você desencarna, não tem mais por que viajar. É que nem eu conversei com uma adventista ontem, compramos sorvete dela só para a gente poder falar a verdade para ela, mas ela não quis ouvir. Ouviu muito pouco, uma haitiana. Não queria ouvir a verdade. Eu sou adventista e pronto. Quem sabe ela não esteja me assistindo, pegou um cartão. Eu disse, querida, para que Deus fez o mundo em 7 dias se Deus é atemporal? Há muita coisa para as pessoas conhecerem e saírem da ilusão. A nova Jerusalém descerá, é tudo metáfora, da imaterialidade para o reino. Isto é, ela vai descer, porque não tem arrebatamento. No final da grande tribulação, esse texto prova que não tem arrebatamento. Nunca teve. Revelarem. Na literatura rabínica fala de um novo nome misterioso que a Jerusalém Celeste receberá. Isso prova mais uma vez que a linguagem toda de revelações é para os judeus entenderem Jesus como Messias. Então, quando Jesus está falando assim, vai ter um novo nome da cidade, um novo nome do Criador, por que ele está fazendo isso? Depois ele fala ainda o novo nome dele. É para o judeu. Porque o judeu tinha a ideia do Criador que enviaria um Messias. Ele não sabia que esse Messias seria o Criador encarnado. O judeu não entendia que esse Criador, o Pai que eles entendem como Yahvé, Yah, Yehová, Jeová, viria em carne. Isso é inconcebível para eles. Para eles, para o judeu, é o Criador que é Espírito que enviaria um homem, um Messias, como um profeta. Entenderam? Por isso que diz novo nome. É uma linguagem para o judeu entender. Porque na literatura rabínica tinha essa ideia de que haveria um novo nome. Tudo aqui prova que a linguagem é para quem? Para os judeus. Veja que trinitários vão usar esse texto para provar que Jesus tem um Deus, o Deus de Jesus Cristo. Ora, se Jesus tem Deus, ele é menor. E ele não é Deus. Não, jamais. É linguagem metafórica. Até a Trindade é linguagem metafórica. É um delta de manifestações, de teofanias. Assim como desde o primeiro capítulo do livro. Nome é significado, ou seja, novo sentido. Você pode escrever isso, isso é muito importante. Escreva aí. Nome é significado. Nome é um novo sentido. Escreva isso. Nome é um novo sentido. Tudo novo e não literalmente. Vai ter um novo sentido para você. Não vai ter nenhum nome literal. É um novo sentido para você. E como nós vimos no capítulo 2, ele vai ter um nome, um sentido, um significado especial para cada vencedor. Ele vai se revelar assim, especialmente para cada vencedor desse crivo. Vejam que antes o tetragrama YHWH com pronúncia Yah, Criador e Pai, se tornou o filho Yahshua, o Criador que veio salvar. E assim também será o Filho, até que o reino acabe. Depois do reino não teremos mais a pessoa de Cristo, que é o que está dizendo em Ivirrim, Hebreus 1, pois ele já se revelou para nós e será o nosso sol, nossa luz eterna, como veremos nos últimos 2 capítulos do Apocalipse. Então não tem Jesus e o Deus de Jesus, por favor. É só para se revelar aos judeus, que são os últimos a entenderem, os mais difíceis de entender. O judeu não entende, é difícil, o ego não deixa. Então, como o judeu vai um dia entender quem é Jesus, um dia o judeu, todo judeu vai entender quem é Jesus. E quando todos eles entenderem, não faz mais sentido Jesus continuar com aquela carne, com aquela imagem. Então volta a ser Espírito, quem entendeu? E por isso que nos últimos 2 capítulos do Apocalipse diz que ele será só a nossa luz. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan.
Todos os que podem ouvir, ouçam o que diz o Espírito através do mensageiro a todos os ajuntamentos. A sétima e última carta ao sétimo candelabro menorá. Ao mensageiro de luz responsável de entregar a mensagem da verdade aos que estão na cidade de Laodiceia, escreva: esta é a mensagem da verdade, a legitimidade, a autenticidade, a assinatura, a testemunha fiel, o soberano de toda a criação. Escreva aí. Amém. Quem pode colar para nós aqui o verdadeiro significado do amém, esse grau importante? O que é amém aí na tua Bíblia? É legitimidade, é assinatura, é autenticidade. Ele é aquilo que dá legitimidade para que você acredite. É o selo. Revelare. Para entender o que é amém traduzido assim na sua Bíblia, veja o grau 100. E Jesus Cristo continua revelando em Yohanan. Conheço o seu caráter, que é isso que significa conheço as suas obras. Sei que vocês não são nem frios, nem quentes. Melhor seria que fossem frios ou quentes. Como assim é melhor ser frio a ser mais ou menos? Olha que coisa interessante isso aqui. A maior parte das pessoas, elas pensam que se tiver ali tá bom. Eu me lembro de expressões que os evangélicos usam, mais ou menos assim. O importante é que os jovens estejam aqui, porque é melhor estar aqui do que estar no bar, nas drogas, na prostituição. Então, que eles errem, mas estejam na igreja, como se aquilo fosse igreja. Quem entendeu? Não é disso que está tratando aqui. Eu só estou usando esse exemplo para vocês entenderem que, em geral, as pessoas acreditam que um pouquinho fazendo certo tá bom. Acertando metade tá bom. Olha, sendo medíocre, não sei se você sabe, mas a palavra medíocre é a mesma coisa que mediano. Sendo mais ou menos tá bom. Eu ajudo A que eu mais ou menos. Eu trabalho na Filosofia X mais ou menos. Eu sou um cristão mediano. Mas é mais grave do que isso. Mas como são mornos, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Revelare. A igreja desgraçada, não é esse o título do grau? E poderia ser a igreja vomitada. Você, o vômito de Jesus Cristo. Revelare. A mordidão aqui não é falta de posição, nem tampouco equilíbrio ou visão progressista. O que tem de gente que não entende a Bíblia. Tem gente que vai dizer assim, mornidão é tipo Marina Silva, que está em cima do muro. Ela não tem posicionamento. Não é assim que muitos entendem? Inclusive o Malafaia falou isso dela. Outros vão dizer, que eu falo tanto em equilíbrio, mas isso daí não é mornidão? Aí tem outros que dizem, não, mornidão são aqueles que não seguem a doutrina, o dogma da minha igreja, que não obedecem os dogmas da minha igreja, aquelas igrejas mais legalistas. E tem outros que vão dizer, não, mornidão são aqueles que não são quentes, não falam mais em línguas, não profetizam mais, não choram mais, não... Quem entendeu? Há aqueles que vão achar que quente aqui é pentecostalismo. Outros vão achar que é dogmatismo e legalismo, proibições em nome da pseudo, grande, enganosa santidade. Santidade é caráter. E outros vão achar que é falta de posição. Nenhuma alternativa é verdadeira.
Nenhuma. Sabe o que está falando aqui, meu caro Silveira? Que não deveria fazer pergunta agora. Mas vocês não conseguem controlar os dedinhos. Escreva aí. Jesus Cristo está ditando para João escrever. É Jesus quem está falando para João, escreva aí. Nós temos que conhecer o autor, o seu estilo literário, textual, tanto de João quanto de Jesus, para entender o texto. Quem lembra que o mesmo Jesus Cristo que está ditando aqui, nosso Salvador, é o mesmo que disse assim: não se pode servir a dois senhores, porque ou vai amar um e aborrecer o outro, que vai ficar com ciúme. Não se pode servir a dois senhores. Está falando de Satanás. Quem lembra que João, nas 3 epístolas dele, disse que o mundo é o próprio Satanás? Você não está entendendo. Ei, você acha que Jesus é mais fraco que Satanás? Que Satanás pode pegar Jesus assim e levar ele em cima do pináculo do templo, depois levar lá para o monte alto? Ele disse: olha aqui, todos os reinos do mundo. Eu te pergunto, qual monte do mundo dá para ver todos os reinos do mundo? Por acaso existe algum monte no mundo que dá para ver todos os reinos do mundo? Você não está vendo que é metáfora? Parem de imaginar o Satanás da Idade Média pegando Jesus e fazendo ele ir sobre um monte e mostrando todos os reinos do mundo. Quando João diz que Satanás é o mundo, é porque toda a matéria, 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons, é o show de Truman, tudo é uma grande ilusão para você. É o crivo, é o domo, é o under the dome. Entendeu? Satanás é mamão, escreva aí, mamão com açúcar. Satanás é dinheiro. Satanás é o dinheiro, o Deus aqui de Gramado. Então, morno é aquele que quer ser cristão e ao mesmo tempo amar o mundo, porque Jesus falou isso num dia que ele viu que muitos sacerdotes estavam deixando das sinagogas. Os discípulos disseram: o senhor sabia que muitos sacerdotes e rabinos estão deixando das sinagogas e do templo e estão servindo a verdade, estão seguindo a verdade, porém eles continuam lá. Como pastores, como padres, como cantores, eles continuam lá. Aí não sei se vocês lembram desse grau original, não sei se vocês lembram. Aí Jesus disse assim, num sermão, no ensino para toda a multidão, inclusive eles estavam lá, ele disse assim: se vocês não se decidirem, se vocês não deixarem dessas sinagogas, vocês não são dignos de mim. Porque eles queriam seguir a Jesus, mas não queriam deixar da sinagoga para não ser mal visto e não perder poder. Isso é ser morno. É o que o cristão é hoje. Cristão e capitalista. Cristão e consumista. Cristão e materialista. Isso é contraproducente, isso é ilógico. Isso é morno. Escreva aí, morno é incoerente. Morno é contraproducente. Morno é uma farsa, é alguma coisa que não é nada, nem uma coisa nem outra. Porque ou você é cristão ou você é materialista. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Oxalá, e não pense que Oxalá é coisa de espiritismo, porque Oxalá significa luz branca. Oxalá que vocês fossem... Quisera que vocês fossem materialistas, isso significa frio. Apegados mesmo ao dinheiro, que amassem só o dinheiro, mas que nunca dissessem que me seguem. O que você gosta? Meu Deus é o dinheiro, mas segue a Jesus? Não, não quero saber de Jesus. Era melhor ser assim do que dizer que é cristão e materialista. Cristão e amante das ilusões do mundo, quer viver na igreja, na cristandade, na Bíblia, na fé e tudo mais, e ao mesmo tempo quer viver na ilusão do mundo, no poder que o mundo dá. Tudo isto te darei, quem entendeu?
Para entender mornidão, tem que conhecer toda a Escritura. Lembrem-se dos dias de Jesus Cristo, onde muitos sacerdotes judeus acreditavam nele, mas tinham medo de abandonar as sinagogas, de deixar o sistema e perder apoio, poder, status, emprego, dinheiro, dividir a família e serem mal vistos e desprezados. Esses, quando Jesus Cristo estava em carne, os chamou de mornos. Laodiceia representa todos os erros de todas as cartas e de todas as igrejas, ajuntamentos em todos os tempos. Pasmem, senhores e senhoras, mas exceto Esmirna, pobre, e Filadélfia, pobre, representa todas. Laodiceia é a soma de todos os graves erros deliberados das 5 igrejas condenáveis, exceto Esmirna e Filadélfia. Ser espiritual é ser desmaterializado. O que é ser morno, pelo amor de Deus? É o que Jesus disse. Eles queriam seguir Jesus, mas queriam se dar bem na vida e no mundo. Não tem como, porque ser cristão significa renunciar a si mesmo, seu ego, deixe tudo, pegue a sua cruz, carregue-a, venha e siga-me. Isso é ser Jesus Cristo. Isto é ser Jesus. Isto é ser cristão. Isso é ter o Espírito de Jesus Cristo encarnado. É ser o que ele foi. Não tem como ser cristão e ao mesmo tempo amar o mundo. Lembrem-se que o autor do Apocalipse é o mesmo que escreveu: quem ama o mundo, o amor do Criador não está nele. É isso que significa ser morno. O cristianismo hoje é o próprio capitalismo de Lutero e de Calvino. Calvino, não sei se vocês sabem, é o pai do capitalismo. É o pai do capitalismo. Laodiceia é a própria apostasia judaico-cristã, envolvida na política, é uma igreja-estado. Como Balaão e Balaque, que ele citou nas cartas anteriores. Uma igreja poderosa, rica e egoísta, que serve ao Criador e ao dinheiro, ao mesmo tempo, por isso é morna. Universal, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Malafaia, R.R. Soares, Edir Macedo, Valdemiro, Agenor Duque, Quadrangular, todas, Benny Hinn, Mike Murdock, o Miles Monroe falecido, o Mork Cirulo, o Billy Graham falecido e sua família Graham, todos eles só falam em dinheiro. É a igreja Laodiceia, Deus e dinheiro, Deus e dinheiro, Deus e dinheiro, Deus e dinheiro, Deus e dinheiro. Então aonde que está a mornidão? Responda aí. Responda. Aonde que está a Laodiceia hoje? Muito bem. Minha caríssima Silva Espíndola, que está no chat. Quem sabe seja parente aqui do meu frater Erlon Espíndola. Sou cientista social e, de fato, a ética protestante calvinista embasa a realidade capitalista. A senhorita ou senhora, como cientista social que está participando aqui, sabe e está testemunhando aqui. Então vamos evoluir, queridos. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan: vocês, cheios de ego, dizem:
somos ricos, enriquecemos tanto que não precisamos de ninguém. É exatamente o que acontece hoje. Exatamente. Porém, para mim, vocês são miseráveis. O veredito é sempre dual. Vocês são dignos de pena. Para mim, vocês são, delta, pobres, cegos e nus. Escreva aí, pobres, cegos e nus, delta. Aconselho vocês enquanto há tempo. Ei, você, pastor que está me assistindo agora, cantora gospel, padre, rabino, teólogo, teóloga, fanático, fundamentalista, fiel, a senhora que sempre foi fiel aí, olha só sua roupa, olha só sua vestimenta, seu cabelo, sua vida foi sempre dedicada a tudo isso. Mas eu digo à senhora, o que valeu até hoje foi a boa intenção da senhora. O que valeu até hoje foi a boa intenção. Mas olha, aconselho vocês enquanto há tempo, comprem ouro imaterial, metáfora, que só eu tenho para dar através do sofrimento. O ouro vem através do sofrimento, como a pérola vem através do sofrimento da ostra. E então vocês realmente serão ricos. Comprem colírio imaterial, que só eu tenho para derramarem nos seus olhos, e assim possam voltar a enxergar. Comprem roupas brancas imateriais que só eu tenho para se vestirem e assim possam cobrir sua nudez vergonhosa. Revelare. Veja que em 2 Coríntios 3 e capítulo 4 também nós vimos que o sistema religioso judaico cega. Cega. Qual é o sistema religioso que cega? Segundo Paulo, é o sistema religioso judaico que torna os homens nus e medíocres. Veja o significado do delta. Enxergar significa acordar, evoluir, vencer o ego. Enriquecer significa evoluir no caráter, nas virtudes de bem. É isso que é enriquecer, com virtudes, com atributos. E se vestir significa evoluir na moral, não ter do que se envergonhar. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Não adianta o Papa ser o Papa dos pobres, Francisco I, se ele senta e deita em cima do ouro. Quem entendeu? Jesus Cristo continua, eu exorto e castigo todos que eu amo. Por que igreja desgraçada? Porque é a igreja que não tem graça, que está na lei, no judaísmo cristão. Em muitas Bíblias, tanto em Apocalipse 17, 18, como Apocalipse 3, e em passagens de Jesus, Jesus chama essa igreja de desgraçada. No livro de Jeremias, você vai ver que Deus chama essa igreja de desgraçada, o povo de Israel de desgraçado. Quando fala igreja, gente, é ajuntamento. Tanto faz se de judeu ou de gentil. A congregação israelita é chamada de desgraçada. Sem a graça de Deus. Sem o favor dele. Por isso, olha o original. Esquentem. Fervam. Deixem de ser mornos. Se arrependam. Olha. Voltem a esquentar, ou esquentem, como nunca esquentaram, isto é, desmaterialize, deixa da ilusão, deixa do mundo material, deixa do ser, ter e poder, e agora tem um grande revelar.
Mateus 4 e Lucas 4, Jesus foi tentado pela sua consciência para dar exemplo para nós, porque ninguém estava lá para registrar. Ele disse, ele ditou, que ele está ditando aqui para João, para que escrevessem, e que nós pudéssemos ter como ensino. Então, teve o ter, o ser e o poder. O Monte Santo, o Templo Santo e a Bíblia Santa. Quem lembra? Ser, Bíblia Santa. Ter, Templo Santo. E a última tentação de Jesus. Poder no mundo material. Ter poder, domínio, controle no mundo material. Ser bem visto. Eu pergunto, quem aqui consegue ser mal visto? Você já viu que as pessoas tiram selfie? Que elas curtem e descurtem as coisas nesse mundo que funciona exatamente como é a psicologia do ser humano? Por que criaram o like e o dislike? Porque é assim que funciona a psicologia humana. O ser humano que se sente bem em aparecer, em ser bem visto, por causa do nosso ego diabo, sextra. Então escreva aí, ser, ter e poder é a mesma coisa que cego, pobre e nu. Ser, ter e poder, pobre, cego e nu. Eu tenho, eu sou rica. Você não tem. Ter. Você é pobre e miserável. Ela é poderosa. Ela tem controle e não precisa de ninguém. Ela domina o mundo, o sistema judaico-cristão. Os judeus dominam empresas do mundo inteiro, o dinheiro do mundo inteiro, a economia do mundo inteiro. Por que você acha que a Bolsa de Valores sobe? Porque o Bolsonaro é bonito? Porque o Bolsonaro é o que vocês querem? Não. Porque eles controlam os pontos de todas as bolsas. Eles controlam tudo. Eles estão na lua do filme Show de Truman. Deus colocou eles lá através de uma armadilha. Os judeus estão na lua. Quem entendeu? E aí Deus diz, vocês não têm poder. Vocês são miseráveis. Para mim, vocês são cegos. Para mim, vocês não têm nem roupa. Ser, ter e poder, pobre, cego e nu. Ah, nós temos dinheiro. Dinheiro, vocês não têm nem roupa. Vocês são pobres. Por isso esquentem, fervam, deixem de ser mornos, desmaterializa. Porque ser cristão é ser espiritual, é ser desapegado daqui. Cada vez que você retém alguma coisa, você está tirando de alguém. Deus fez tudo perfeito, as leis universais, os recursos naturais para todos os habitantes da Terra, não importa se são 8 bilhões de habitantes. Mas, cada vez que alguém retém, o número de bilionários cresceu no mundo. Veja lá o fórum do jantar com Bolsonaro em Davos. Cada vez que alguém retém dinheiro, está tirando da mesa de alguém. Quem entendeu? Eu ensinei várias vezes vocês que repartir é ganhar no reino de Deus. Você quer entrar no reino de Deus? Reparta. Porque aquele que guarda para si tesouros, esse é morno. Todas as metáforas de Jesus, se vocês pegarem desde o grau 146 até o 199, vocês vão ver que todas as metáforas de Jesus falam de matéria e imatéria, desmaterialização. Eis que estou à porta da consciência, batendo na sextra, no ego, batendo no ego. Aqueles que ouvirem a minha voz, o mesmo autor de João 10,4, o mesmo que escreveu João 10,4, quem lembra de João 10,4? Quem ouvir a minha voz, bem ali que aparece a palavra ek,
tirados para fora. Ali em João 10,4. O mesmo autor está escrevendo Apocalipse. O mesmo autor. Registrando palavras de Jesus e dizendo, batendo na porta. Que porta é essa? A porta do coração, a porta da consciência, da sexta, do ego. Aqueles que ouvirem a minha voz e abrirem a porta, entrarei e comerei com eles. Os vencedores terão o direito de sentarem comigo no meu trono, assim como quando eu venci o mundo, pude sentar no trono do Criador, para dar exemplo, o Deus que se fez homem e como o homem venceu o mundo e teve o direito de ser homenageado, premiado, troféu, medalha, coroa, como queira a metáfora. Agora presta atenção. O que tem de gente que ainda acredita num trono branco enorme do Pai, que não dá para ver ele, ou muita luz, ou um senhor velhinho. E do lado um trono menor para Jesus, e o Espírito Santo não tem trono porque ele é uma pomba que voa. Não é pomba, é como uma pomba, nunca foi pomba. Se trono é literal, então como é que fica esse texto aqui, meu caro? Aluninho, aluninha, os vencedores terão o direito de sentarem comigo no meu trono. Como é que se coloca milhões de vencedores do mundo num trono sentados? O trono está falando do quê? De poder. Mas ele não acabou de dizer que a igreja é poderosa e que ele tinha ela como miserável? Como é que agora um Deus que prega contra o poder, o status, o ego, está prometendo e elevando o ego das pessoas e dizendo, vocês vão ter trono? Como que um Deus que é contra o sistema político agora diz, vocês vão governar? Sabe por quê? Porque aqui neste mundo que é chamado de Satanás, não é o nosso lugar, não é o nosso governo. Aqui não podemos ser agentes políticos, aqui não podemos ser reis e senhores, aqui não podemos mandar na matéria nem em pessoas, aqui não é o nosso reino não é aqui, nem Jesus Cristo, que é o rei, quando esteve aqui ousou reinar e governar, e olha que o povo aclamou ele como presidente de Israel, e foi bem nesse dia na sinagoga de Cafarnaum que ele disse àquele povo, o meu reino não é aqui. Então, meus queridos, quando se promete um trono, quando se promete governo e poder, é porque nós vamos reinar sim, nós vamos ser poderosos sim, nós vamos ter dinheiro sim. Entenda dinheiro, entenda a metáfora dinheiro, nós vamos ser riquíssimos, riquíssimos, mas não aqui. Quem reinar aqui, bancada evangélica, Vaticano, quem reinar aqui, judeus, quem reinar aqui, atenção vocês, queridos, que eu amo maçons, mas escutem maçons, que eu amo tanto vocês, prefiro os Rosacruzes, mas escutem, quem reinar aqui, não reinará lá. Só vai governar e reinar lá quem não reinar aqui. Eu pergunto a vocês, vocês querem ter aqui ou ter ali? Vocês querem poder aqui ou poder lá? Olha a dualidade. Quem é aqui, lá não será. Quem escolhe não ser aqui, lá será. Então o trono representa esse poder, esse governo. Os vencedores terão o direito de sentarem comigo. Entendeu o que é trono? Tem trono físico? Não. Revelarem. Essas citações de tronos e coroas são bem conhecidas dos judeus, extraídas de textos como 1 Enoque 45, 3, 51, 3, 55, 4, 108, 12. E vários trechos do livro Ascensão de Isaías. Sempre lembrando que Enoque é um livro admirado pelos judeus, não deve ser admirado por você. Que é um livro místico. É só por causa da linguagem.
É só para que você entenda que Jesus está usando a linguagem dos judeus, para que o judeu entenda, porque o foco é eles, é para eles, o destinatário é eles. E mais uma vez, trechos do livro Ascensão de Isaías. Veja que aqui desmonta toda a literalidade sobre ceia física também, banquete físico, tronos e trindade. Não é possível milhões de cristãos vencedores sentarem num só trono. Trono representa reino, governo e poder. Cristo, quando o homem venceu o mundo e seu corpo imaterial vencedor, pode ter poder, dando exemplo, pôde ter poder, dando exemplo para nós que, como pioneiro precursor, nós também, os vencedores, reinaremos com ele no mesmo governo. É só uma promessa. Portanto, as metáforas bem entendidas desmontam a literalidade mística e trinitária e tola. É tempo das crianças entenderem sobre sexo. Quem lembra desses vídeos meus aqui na Bíblia Original Codex sobre ex? Ex é sexo, é malícia. Lembra de Adão e Eva? É abrir a consciência, sair da inocência para a consciência e parar com metáforas. Você não sabe que a história de Chapeuzinho Vermelho foi criada para proteger as crianças dos sequestradores, dos homens violentos e dos pedófilos? Uma criança, filme Capitão Fantástico, uma criança que não conhece sobre isso e já tendo idade para conhecer, não está protegida da pedofilia, por exemplo. Vocês estão protegidos pelo Capitão Fantástico, filme, que é uma metáfora para o ex, da inocência para a consciência, e já não precisam mais de metáforas para compreender a realidade. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan: todos os que podem ouvir, ouçam o que diz o Espírito, através do mensageiro, a todos os ajuntamentos. Revelare. Laodiceia é a apostasia, o afastamento pleno da verdade. Depois de Rata Pé Chavão vem apostases por pessoas cegas pelo dinheiro e poder, pelo capitalismo de João Calvino, pai dos evangélicos. Iludidos pelo mundo, os cristãos estão prontos para serem enganados. É o sistema judaico-cristão cego, mas que o Criador ama e bate a porta da sexta. Está batendo a porta agora, através da voz de Áquil. Este homem que está aqui e que só vive e que só tem sentido da sua vida se for para vir aqui há 7 anos passar para vocês essa visão. A visão da verdade. Nós estamos exatamente aqui batendo na porta da sua consciência. Está batendo aí no seu ego. Ainda dá tempo de renunciar a si mesmo. Mas saiba que tudo no físico aponta para o metafísico. Quando alguém vai visitar outrem, bate na porta, aperta a campainha, bate palma, chama, mas sempre desiste de chamar, desiste de bater. Ninguém fica batendo para sempre. Se quem está dentro não abre, quem está fora vai parar de bater. Escreva aí. Se quem está dentro não abre, quem está fora vai parar de bater. Assim é no físico. Quem bate vai parar de bater. Dói, porque é uma batida. Então abra. Ainda dá tempo. E aqui termina Guiliana, capítulo 3. Abra a porta do seu coração. Amanhã, os originais de Apocalipse 4. Boa noite. Eu falo e você não ouve. Eu ajunto e você espalha. Eu chamo e você não vem. O jeito é chamar. Áquil apresenta o Apocalipse.
Apocalipse, contagem regressiva. 2023, 2026, 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Me Alex com Akel. Vem aí o aniversário de 7 anos da Filosofia X em São Paulo, na Avenida Paulista. Dias 24, 25 e 26 de maio de 2019. Médicos, terapeutas, enfermeiras, manicures e pedicures, cabeleireiros, camisas, banners, barracas de ação social, bazar, alimentos e roupas, na Avenida Paulista, para todos os desprezados pelo sistema político e religioso. Antes disso, manifeste em sua cidade a verdade com caridade. Com caminhão de som, músicos, cinegrafista, tudo profissional e bem feito. Estaremos em uma carreata e caminhada em frente aos principais templos de São Paulo, proclamando a verdade. E também o lançamento da Bíblia Original Codex, impressa em São Paulo. Em setembro ou outubro, Encontro X em Jerusalém, Israel. Prepare-se,